O Botafogo é de novo o líder do Brasileirão. A briga está quente ali entre Botafogo e Fortaleza. Campeonato Brasileiro tem uma paralisação porque nesta semana próxima temos jogos das eliminatórias sul-americanas com a seleção brasileira voltando a campo. Participam deste episódio conosco dois jornalistas aqui da EBC, o Carlos Molinari e o Maurício de Almeida. Eu sou o Sérgio do Bocage e está começando o No Mundo da Bola. Olá, satisfação mais uma vez em recebê-los. Vamos começar falando de Brasileirão ou Seleção Brasileira? O que vocês preferem? Brasileirão tá mais recente, não? Pode ser, vamos É o mesmo voto, pode então. ser, Então fechado. vamos falar do Brasileirão. Botafogo é o líder com 50, Fortaleza um jogo a menos 48, Palmeiras 47, Flamengo 44 com um jogo a menos, mas perdeu a posição, porque no saldo de gols, o Palmeiras tem 19 e o Flamengo tem 11. E aí, Maurício? Caiu para quarto lugar. Caiu para quarto, acho que bobear vai fechar o campeonato no quarto ou na terceira colocação. Acho que o Flamengo está meio que deixando já de lado o brasileiro. O Tite já vem demonstrando isso com as escalações que ele vem fazendo, que mostra que não tem tanto interesse pelo brasileiro. Tem aquela história do Tite que não pode jogar segunda e quarta e domingo, não dá para fazer esses jogos muito consecutivos e começa a perder fôlego. O Flamengo está em duas Copas, eu acho que a concentração dos jogadores, o esforço maior agora vai ser para a Copa do Brasil e Libertadores, onde o Flamengo tem um chaveamento que pode ser favorável para levar para tanto a decisão da Copa do Brasil quanto da Libertadores. E vai mantendo ali no Brasileirão no G4, que eu acredito que vai ficar por aí. E a gente está considerando, Molinari, que o Flamengo no jogo atrasado, que é contra o Internacional e não é fácil, conseguiria a vitória fora de casa, iria a 47, mas não é bem assim. Não né? é bem assim que vai acontecer. O Flamengo está com 44, Palmeiras 47, não é garantia de nada que vença o Inter, né? O Inter foi bem ontem, ganhou do Juventude, foi bem contra o Cruzeiro, conseguiu segurar o 0-0 também fora de casa, vai acumulando pontos em jogos que estavam atrasados. Eu acho que é uma parada duríssima para o Flamengo, ainda mais como você falou, é esse negligenciamento do Flamengo com o Brasileirão. Fora os contundidos, que tem jogador que já não volta mais esse ano, todo mundo sabe do caso do Cebolinha, o Pedro voltou nesse jogo contra o Corinthians, mas já tem o Gabigol, quando que ele vai voltar, não sei, o Arrascaeta, quando vai voltar, não sei. Então, não é garantido 3 pontos de jeito algum. Aliás, pode ser um jogo que talvez nem vença. Ainda tem essa situação. E os reforços que chegaram, não resolvem não? Ontem o que chegou já foi expulso. Chegou, já saiu. Não contundiu, mas foi expulso. Né? Ali tem que ter muito sangue frio, né? Que o cara voou no pescoço dele. Pra o cara voar no teu pescoço e ficar assim, não, com licença, vou esperar o juiz. É uma reação natural você dar um safanão no sujeito que tá tentando te esganar, né? Mas, pela regra, tinha que ser expulso, foi expulso. Ele parecia que ele ia fazer aquele milagre da estreia, né? Na primeira bola que ele pegou, saiu driblando, quase que fez um gol com menos de um minuto em campo, né? Mas parece um bom jogador, é um garoto novo, então pode ter sucesso ali. Na lateral, acho que o Alexandre é a questão dele ganhar forma que o Tite vai botar para jogar. Ele vai barrar o Ayrton Lucas, isso, vai barrar o Ayrton Lucas, porque o Tite já gosta, levou ele para uma Copa do Mundo, é um estilo de lateral que agrada mais o Tite, que é um lateral mais conservador, mais defensivo, e o Flamengo está precisando realmente, que está muita bola nas costas ali do Ayrton Lucas. Falando em bola nas costas também, o Davi Luiz também está... Acho que não... A falha do primeiro gol. Mais um que saiu lesionado. Davi Luiz também, fora... o caso do Alcaraz, né? Depois a gente tem que checar quais jogadores que estrearam e foram expulsos na sua primeira partida por um clube. É bem interessante também a gente correr atrás dessa pesquisa, saber se tem outros jogadores. No caso do Flamengo, não sei se teve. Na hora da confusão, eu reparei isso, que ele já foi para dentro sem conhecer ninguém, sem saber, sem estar envolvido na situação. Sangue argentino, né? Pois é, esquisito, né? E acaba que reagiu agora. Só que teve muito mais gente ali que trocou tapas e empurrões. Vamos ver qual vai ser o tipo de julgamento. Quando tem essas confusões assim, o juiz normalmente escolhe 2, um para cada lado. Exatamente. Mas a gente falou de Flamengo, sendo que o líder é o Botafogo, Molinari. Botafogo do Igor Jesus fez os 2 gols contra o Fortaleza, foi a 50 pontos, deixou o Fortaleza com 48. Eu estava vendo umas estatísticas, essas de matemática. Com um jogo a menos. Com um jogo a menos. Podendo passar o Botafogo. Podendo passar. Ainda. O Botafogo está com 40% de chance de ser campeão, segundo os matemáticos, e o Fortaleza está com 38% de chance. Então, os dois estão bem colados ali. Aí depois você tem o Palmeiras lá atrás, com 17%, o Flamengo com 5% de chance, tá baixando, mas os dois continuam no páreo. Essa vitória mostra que o Botafogo, nesse momento, joga o melhor futebol do Brasil, eu acho que isso.
Já mostrou isso contra o Flamengo, mostrou isso contra o Palmeiras e agora mostrou contra o Fortaleza, mas ainda não garante o título. Pois é, o que você diz do Botafogo? Não, o Botafogo tem um time com uma força física muito grande, um time que está encaixado, que está jogando bem e está tendo uma regularidade. Ao contrário, não é como no ano passado, que disparou muito na frente, depois saiu perdendo tudo. Não, ele está mantendo uma boa regularidade esse ano. Eu acho que é um elenco mais sólido, não teve mudança no comando técnico, que aquela mudança do ano passado que foi o que desgringolou destruiu tudo, o time, né? Mas me perdoe os matemáticos, eu não gosto muito de matemático com futebol. Eu acho que essas. Não é uma ciência exata futebol. Não, muda a cada rodada. Claro, não, a porcentagem vai mudando também, né? Eu acho que esse campeonato tá a cara do Palmeiras, porque o Palmeiras é o foco único. Então o Palmeiras vai jogar num domingo, descansa a semana toda, vai estar focado e tem que apresentar algum resultado, senão não vai ter título esse ano para levar. Então eu acho que o Palmeiras ainda vai dar uma avançada aí, vai brigar com o Botafogo. Eu acredito que o Fortaleza seria uma terceira força. Na reta final, o Fortaleza tem um bom time, tem o Vojvoda, que tem o elenco montado, com vários anos de trabalho, mas na reta final acho que ainda pesa um pouco o nome Palmeiras, o nome Botafogo. Fortaleza está chegando nesse clube seleto dos grandes times que disputam o campeonato, então, e deve prosseguir na Sul-Americana, então acaba tendo essa divisão, focando mais na Sul-Americana, que é um torneio mais fácil para conquistar do que o Brasileirão. Então, botaria Botafogo e Palmeiras, Fortaleza e Flamengo disputando o terceiro e quarto lugar. Nesse raciocínio, é melhor, então, não disputar os três? No caso, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores? Mas não tem como não disputar e não querer conquistar os três, né? É muito lucrativo você estar nas fases finais da Libertadores, na fase da Copa do Brasil, uma premiação muito boa, né? O Campeonato Brasileiro até paga menor premiação do que a Copa do Brasil e que a Libertadores, mas você também tem que disputá-lo, né? Você está ali para jogar. No Brasileirão você não é eliminado. Você tem que fazer as 38 rodadas, é o número que os clubes acabam impondo, né, aos seus jogadores, até para ter uma cota de TV maior, mas é um campeonato longo demais. E as Copas só acabam sendo mais atrativos, tanto para o torcedor quanto para o cofre de cada instituição, de cada clube. Dos quatro, só o Flamengo está nos três, né? Só o Flamengo. E o Botafogo já saiu da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. O Fortaleza está na Sul-Americana e não está na Copa do Brasil. Não está na Copa do Brasil. E o Palmeiras saiu das duas. Uhum. Isso atrapalha também? Isso atrapalha o Flamengo, né? Pro Palmeiras é uma vantagem, né? É o foco total no Brasileirão. Tem tempo para descansar, tem tempo para treinar e tem aquela obrigação de conquistar o Brasileirão, senão vai ser uma temporada perdida, né? Que só o campeonato lá em São Paulo não é para o investimento, para o elenco, que é o Palmeiras, não significa muita coisa. Na parte de baixo da tabela, o Corinthians venceu o Flamengo neste domingo, saiu da zona do rebaixamento e voltou para ela. Na zona do rebaixamento, Atlético Goianiense, que a gente acha 18 pontos. Que já caiu, né? Tá bem difícil a situação. 11, são 9 pontos de diferença para o primeiro que está fora da zona do rebaixamento, que é o Fluminense com um jogo a menos. Então, Atlético Goianiense 18, Cuiabá 21 com menos 2 jogos, Vitória 22, Corinthians 25, Fluminense e Grêmio com 27, sendo que o Grêmio tem 2 jogos a menos ainda. Nesse raciocínio, no momento, cai um grande? Não. Olha aqui em cima, aqui com 28, você tem o Criciúma com 28, o Juventude com 28. Eu acho que o Criciúma vai ocupar essa vaga do Corinthians. Aí cairia o Criciúma, o Vitória, o Cuiabá e o Atlético Goianiense. O Criciúma que perdeu de virada para o Cuiabá. Perdeu o Cuiabá de 2-1. Eu acho que, tudo bem, eu falo isso, aí não posso mais aparecer lá em Criciúma, curtir férias lá, mas eu acho que o Criciúma é um dos rebaixados esse ano. Criciúma é legal, tem uma mina para você visitar. E eu não posso ir lá. Já foi? Já conheceu? Não fui ainda. Mano, só existem 2 no mundo, sabia? Não sabia. Uma na China e uma em Criciúma, que você pode entrar na mina para visitar. Muito maneiro. Vale a pena a visita. Fica a dica aí para compensar seu palpite. Meu palpite infeliz, mas eu acho que vai. O Criciúma, o Vitória, o Cuiabá e o Atlético Goianiense. O Corinthians escapa? Tá cheio de reforços e jogou bem contra o Flamengo, né? Jogou bem, mas nos outros jogos ele vinha jogando bem e não conseguiu o resultado, né? Parece que agora encaixou. Jogar bem e contra um time que não quer mais nada no Brasileirão. E o Thales Magno veio muito bem. O Thales Magno é outro jogador da época do Vasco, passou pelos Estados Unidos, ele voltou muito mais forte, né? Fisicamente mais forte, tá fazendo gol em todo quanto é jogo, mudou a cara do ataque do Corinthians também, então é um baita de um reforço. O Fluminense eu acho que vai começar a deslanchar, o Fluminense vai se afastar, acho que mais rapidamente dessa zona de rebaixamento. O Cuiabá que é uma grande incógnita, né? O Cuiabá às vezes faz 2, 3 bons resultados, depois
faz uma sequência, você nunca sabe se o Cuiabá vai engrenar ou não. O Bragantino, que vinha numa tendência também de queda, vinha perdendo bastante, eu estava achando que o Bragantino poderia entrar, fazer parte dessa lista. Ganhou do Bahia. Ganhou do Bahia, né? Que ele vinha. Que é outro também que é bem irregular, né? Tá bem irregular, tá na linha descendente no Bahia, segundo turno. A gente considerava que chegaria lá em cima no início do campeonato. Agora tá na linha descendente. No segundo turno tá botafogando. Botafogando 2023, 2023. Mas o Criciúma realmente pode ser realmente um candidato a disputar com o Corinthians. Eu não tiro completamente a chance do Corinthians cair, porque ainda tem muita desorganização interna do clube. Isso pode prejudicar ainda essa reta final do Corinthians. Só para pontuar para quem está nos assistindo, Cruzeiro e São Paulo tem 41, Bahia tem 39, ainda está na zona de classificação para a Libertadores, e quem entrou agora foi o Vasco com um jogo a menos, 34 pontos. Mas o Atlético Mineiro tem 33 com menos 2 e o Inter tem 32 com menos 3. Então ainda falta esses jogos atrasados que podem definir essa tabela, muita coisa, né? A própria CBF tem que acertar essa tabela, pegar esses jogos atrasados e realizá-los pelo menos meio de semana, quando não tiver rodada. Aí tem feito isso com o Inter algumas vezes, mas aí fica mais claro para todo mundo, para o Brasil inteiro entender o seu próprio campeonato, né? Essa é a verdade. Entender. Verdade. O Inter e o Flamengo é difícil para fazer essa reposição se o Flamengo não for eliminado de uma das Copas, né? Que o Flamengo está sempre jogando. Achar uma data para Inter e Flamengo, acho que é a tarefa mais difícil. Essa é o jogo mais difícil, por isso que o Inter tem, inclusive, 3 jogos de atraso, de déficit, vamos chamar assim. Vamos falar, então, de seleção brasileira? Você ainda acompanha a seleção? A seleção veio de 3 derrotas seguidas nas eliminatórias. Argentina, Colômbia e Uruguai. Sem fazer gol também. Está em 6º lugar. Na última seleção posição não empolga mais como empolgou no passado. Talvez essa convocação do Dorival, que ele trouxe a estreia do Dorival. Ele trouxe alguns nomes que jogam aqui no Brasil, talvez criam um pouco de impacto, uma simpatia maior com o torcedor, porque tem convocações que surgem jogadores que você nunca ouviu falar e o cara chega direto, pousa na seleção. Que você nunca jogou num time... Emerson Royal seria o nome desse? É um desses aí. Porque é um jogador que surge do nada, que ninguém sabe por que foi parar ali. Vem um jogador de um time... Antigamente, quando tinha a Rússia, a Ucrânia estavam com os campeonatos funcionando normalmente, surgiu um jogador desse, do leste europeu, e vestia a camisa da seleção, jogava uns 2, 3 jogos, depois sumia. Afonso, não teve um Afonso? Afonso Alves, ele era artilheiro na Holanda, né? E o Dunga convocou. Convocações estranhas, né? Savinho, te assusta, Savinho. Caiu fora, foi cortado. O Savinho tem jogado bem até. Né? Foi um jogador que foi bem na seleção brasileira, mas foi cortado agora. Ele, junto com o Ian Couto, foram as duas baixas dessa convocação. Entrou o Lucas do São Paulo. Entrou o Lucas do São Paulo. Você gosta do Dorival na seleção? Rapaz, é difícil opinar. Ele tem 8 jogos, ele está invicto ainda, né? Acho que ele tem 3 vitórias e 5 empates. Mas é o nome da vez. Na verdade, não vejo outro nome nesse momento para colocar no lugar dele, a não ser essa avalanche de técnicos estrangeiros que são sugeridos aí o tempo todo. Nesse momento é um nome mais correto, pode-se dizer assim, mas não vai empolgar também. Não vai me empolgar e não vai empolgar o torcedor. Está em 6º, vai acabar se classificando. Qual seria o brasileiro ou nenhum? Mas quem seria o brasileiro? Boa pergunta, né? Podia ser o quê? O Renato Gaúcho também não vai empolgar, não vai dar certo, não sei. Não consigo achar um nome. Não tem um nome assim que seja uma unanimidade no passado. O problema, então, não é da geração? A geração de técnicos brasileiros. Não, da geração de jogadores. Também. De jogadores e de técnicos. Jogadores têm jogadores bons e tal. É que a gente, às vezes, fica meio cético com esses jogadores que vêm do exterior, que a gente viu a carreira deles muito pouco. Às vezes saiu aqui, foi revelado pelo Figueirense, foi vendido rapidamente para o exterior, logo aparece na seleção. Então você não conheceu ele, você não viu ele todos os domingos, você não sabe muito bem quem é e aparece um craque desse aí, que na hora do jogo você olha e fala, mas não é isso que eu estou esperando de um lateral. Vamos dar exemplo de um jogador que é conhecido, o João Gomes. João Gomes saiu do Flamengo, foi para a Premier League e agora é titular da seleção. Era bom no Flamengo. Sim, mas era bom no Flamengo. Acho que ainda não. Pois é. Ainda não. Mas é a peça que ele achou, né? A safra não é das melhores, né? Mas não é das melhores há quantos anos? Uns 15 anos não é das melhores. Exatamente. Uma coisa que vai para 24 anos já, né? Uma coisa que me assusta é que o Brasil não forma mais lateral, né? O Brasil tem grandes laterais no passado. Mas lá fora também não tem. Vê quanto eles queriam pagar pelo Wesley. 120 milhões. Desistiram. Depois que eles viram os tapes direitinhos, analisaram as jogadas, eles desistiram. O Flamengo fez bobagem ali e acaba que não foi.
Essa parte, por que não forma... Não sei se porque quem começa a jogar tem mais habilidade na lateral, acaba virando meio campo, porque já tem uma queda também na produção de bons meio-campistas, né? Então, como já vai passando, porque você tem um exemplo clássico foi o Leandro no passado, que quando não tinha mais perna para aguentar voltar, a lateral, né? Aí ele virou um meio campo e virou um meio campo fantástico. Jogava na zaga também, o Júnior passou para o meio campo. E aí com a tendência agora, naquela época você não conseguia vaga fácil, porque você tinha no meio campo, você tinha o Zico, você tinha o Adílio, então a lateral do Flamengo era super privilegiada, né? Fantástico, uma lateral é um luxo, ter Leandro e Júnior nas laterais. Hoje em dia, eu acho que como falta criatividade no meio campo, o cara que tem uma criatividade passa para o meio campo e a lateral vai pegando praticamente quase... que não tinham espaço no time para ser zagueiro. Vira lateral. Vira lateral. Então, Brasil e Equador sexta-feira e depois temos Brasil e Paraguai na terça-feira. Há risco do Brasil não se classificar para a Copa? Não, Classificação de momento: Argentina 15, Uruguai 13, Colômbia 12, Venezuela 9, Equador 8, Brasil 7 e o confronto é direto aí. Equador e Brasil. O Equador perdeu 3 pontos. Ele teria 11, na verdade. Ele perdeu 3 pontos por causa que escalou um jogador colombiano na última eliminatória. E aí ele foi punido no início. Então, o Brasil deve ganhar essa partida contra o Equador no Couto Pereira, lá em Curitiba. Deve ultrapassar o Equador. E lá embaixo está o quê? É mais fácil para ver. Tá o Chile lá embaixo. Aí você tem o Paraguai Chile, com 5. Que são os rivais que o Brasil venceu, né? Bolívia e Peru e empatou com a Venezuela. O Brasil vai se classificar mais também pela essa fragilidade dos 4 times aqui. O Paraguai, o Chile, a Bolívia e o Peru também estão foram mal, mundo, né? Eliminatória, foram mal na Copa América também e tal. Então, o Brasil acaba se classificando, mas você vai para uma Copa cheio de dúvidas, você vai cheio de... A torcida não vai junto, né? Estevão, merece vaga de titular? Vai ser observado? Acho que é mais para ser observado, né? Não acredito que chegue logo como titular. Como titular. Pelo o próprio que pode ser titular. Pode ser, mas seguindo essa lógica, que na época da Copa América o Endrick não entrou como titular. Então a tendência é que o Estevão faça um caminho parecido como foi do Endrick. O Endrick agora, como já teve a Copa América, pode ser titular, tem chance de ter esse espaço no time, né? Qual é a carência maior da seleção? Eu acho que é na lateral direita. Eu acho que quando você convoca Ian Couto é que o negócio tá feio, entendeu? Eu vi ele jogando, foi campeão mundial sub-17, era do Curitiba na época e tal, mas não dá. Acho que a lateral direita é muito fraca ainda. E o torcedor? Tu acha que confia na seleção? Não, zero confiança na seleção. Tem que ver quantos ingressos vão ser vendidos, né, para essa partida. São ingressos são caros, caríssimos. Aliás, outro que pode pintar, o Pedro. E também tem o Luiz Henrique do Botafogo. Que está jogando muito. Que está jogando muito, né? Seria interessante. O Pedro e o Luiz Henrique no ataque, acho que pode dar uma liga boa. Que são jogadores que atuam no Brasil. O Luiz Henrique é muito rápido, muito veloz, jogador de beirada de campo, excelente. E o Pedro, eu não entendo nem porque ele não estava na Copa América, né? Parece, ninguém vai assumir isso, mas parece que teve um acordo de... Não levem, né? Já levaram, o Uruguai já levou todo mundo do Flamengo e deixa o Pedro aqui. Parece, porque... surgiu esse zum-zum-zum, que é muito não é estranho. Descartável. O cara é um baita de um jogador. E você não tinha um centroavante, a seleção não tinha ninguém de área. Ficou sem esse jogador na Copa América. Muito bem, lembrando que a Rádio Nacional vai transmitir Brasil e Equador e da mesma forma Brasil e Paraguai. Essa paralisação pode ajudar, pode mudar alguma coisa no Brasileirão, no futuro do Brasileirão, já que os times vão descansar? Acho que ajuda, o Flamengo principalmente ajuda para descansar e tentar recuperar alguém. 3 dias de folga? Eu não entendo isso. Tem 10 dias de paralisação, mais ou menos. Sim. Aí dão 3 dias de folga e mais o domingo, 4. Então, o time que precisa se recuperar tem 6 dias só e 4 dias vão descansar. Rapaziada, tem que andar de lanche em Angra, pô. Não é assim também, né? Vão ficar cansados, sou mais velho, não sei, ironia. Eu sou mais velho que vocês, mas eu lembro, e outro dia eu estava na redação contando isso, final de 83, que foi... O Flamengo jogou contra o Guarani e depois pegou o Santos. Eu lembro de 83 porque foi Flamengo e Santos e o Zico se machucou. E aí o Zico se machucou e o que o Flamengo fez? Botou ele num hotel com um massagista 24 horas por dia. Tem que recuperar, tem que recuperar. Hoje em dia, os jogadores estão lesionados e tem 3 dias de folga para relaxarem. Como é que vai recuperar?
Com toda a tecnologia que tem, todos os recursos que tem nas concentrações dos grandes clubes, tudo isso, eu não entendo. E nem todos vão ter aquela responsabilidade de folgar e saber, não, tem um campeonato para frente. Vai folgar e vai. E vai folgar. Então ele folga, faço o que eu quero. Não vai ficar de molho como tem que ficar na água quente, ficar na... Você não imagina, por exemplo, o Gabigol dentro de casa descansando, porque não, preciso recuperar a minha distensão. Ficar com a onda eletromagnética. Gelo, né? Não vai ficar. Assim, não. Carlos Molinari, obrigado. Maurício Almeida, obrigado. Obrigado a você que nos acompanha aqui no podcast do No Mundo da Bola. Aciona a notificação, clica no sininho, compartilha, manda mensagem. É sempre muito bom falar com vocês. Um forte abraço. Valeu!